Bom dia, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje e nós vamos aí partilhar, participar de tentar fazer um pouquinho diferente hoje sobre o assunto, que é a área e perímetro, Nós vamos tentar fazer uma coisa diferente aqui e para me acompanhar, para ser a voz de vocês no chat, um pouquinho também diferente hoje, professora Alessandra. Olá, alunos, bem-vindos nesse momento. Vocês não estão acostumados a me ver aqui na segunda-feira, mas cá estou eu para tentar descobrir o que o Jonas vai aprontar, Porque vocês sabem que tem que controlar o Jonas, porque ele apronta muito durante as nossas aulas. Não dê essa risadinha que você sabe que é verdade. Ô, Jonas, eu sou obrigada a começar mandando um beijo para Maria Isabel, que ela acompanha todas as nossas aulas, e para todos os alunos. Participem do chat com respostas pertinentes. Não deixem de colocar a dúvida de vocês, mas escrevam direitinho que a gente vai tentar sanar durante a aula, Jonas? Isso aí. Eu também tenho um recado aqui, pediram para eu dar, eu gostaria muito de agradecer. Giovanni Balac dos Santos, da escola Coronel Queiroz, em Redação da Serra, 6º ano A. Gostaria de mandar um abraço. E também um professor que sempre manda as atividades, Professor Eduardo, aqui de Osasco, ele é da escola Horácio Quaglio, da diretoria aqui de Osasco, no 6º ano A e B. Um abraço para todos que sempre participam, principalmente o 6º ano aí, gera muitas atividades, Ale? Isso é verdade, com vários professores e alunos de várias escolas. A gente tem aqui aluno de Jaú, aluno de Hortolândia, a gente tem aluno de Diadema, a gente tem aluno de São Bernardo, a gente tem aluno de todos os lugares do estado. Um beijão para todo mundo e muito obrigada por estarem com a gente, Isso mesmo, aqui, já, inclusive no chat, então. Professora manda um beijo aqui para a Escola Estadual Comendador João Chamas, Marcos Paulo. Isso aí. Eu vi a galera aqui de Jaú, a escola Pimentel, se eu não me engano, é o nome da escola. Não sei onde fica, mas, gente, a ideia é vocês estarem realmente com a gente, vocês poderem aproveitar desse momento e a gente, caso tenham as dúvidas, a gente realmente tentar sanar. O que a gente não consegue, os nossos professores, que são nossos parceiros, estão ali, nossos parceiros, e a gente agradece muito esse movimento de estarem com os alunos, reforçando aquilo que a gente está conversando e presente com eles, tirando as dúvidas, passando atividades e coisas assim do tipo, Isso mesmo. Então, vamos tentar agora ir para a aula. Vai aparecer na telinha para vocês a habilidade. A habilidade do 6º ano que nós vamos trabalhar hoje é a habilidade 28. É a segunda aula, relacionada a isso. Hoje vai ser a planta baixa, E a habilidade é interpretar, descrever e desenhar plantas baixas, simples, de residência e vistas aéreas. Então, basicamente, a aula de hoje, aí que vocês vão ver, nós vamos localizar isso e tentar fazer alguns exercícios que são muito comuns para essa área de construção, principalmente na engenharia civil. Muitos também se utilizam como arquitetos desse modelo, que é bem importante, principalmente para uma obra, Ale? Exatamente. Principalmente quando a gente pensa, aquela história, Eu quero construir a casa dos meus sonhos. Quando a gente pensa nessa ideia, eu vou fazer a planta daquilo que eu espero que a minha casa tenha, as dimensões que eu gostaria que ela tivesse. A casa dos meus sonhos é bem grande. A casa que cabe no meu orçamento é bem menorzinha, tá? Mas essa é a ideia, e foi o que você falou. Arquiteto usa muito, engenheiro usa muito essa relação, com a planta baixa. Sim, tem muitas relações, Ale? Então, por exemplo, eu não posso colocar a cozinha no meio do quarto, eu não posso colocar o banheiro só em um dos quartos, sem acesso a todos, Ale? Então, tem toda uma estrutura, todo um planejamento para a construção dessa planta. Vai aparecer na telinha para vocês mais ou menos uma definiçãozinha aí para vocês de planta baixa, que é a seguinte, de maneira simples, são desenhos de construções, em escala, que mostram os cômodos como fossem vistos de cima. Representam normalmente as áreas da residência e, no caso ali, seriam as paredes. Então, basicamente, a planta ali vai representar as paredes. Então, eu tenho uma ideia aí de como fazer. Como nós estamos aqui no centro de mídias, Ale, para muitas pessoas, para muitos aí,
E nós temos que fazer aqui de uma forma um pouquinho maior, né, Ale? A gente tenta, na verdade, né, reproduzir de uma forma que seja mais compreensível, né? E você sabe que eu estava olhando aqui o chat, a Isabelle, ela disse que ela quer ser arquiteta. Então, Isabelle, presta bastante atenção nessa aula, que já são algumas dicas para a futura profissão dela, né, Isso mesmo, isso mesmo. Eu tentei aí, eu vou falar, eu não tenho muita praticidade com isso, mas eu tentei montar uma planta baixa. Ó. Vou até pedir para o câmera colocar, ó. Eu tentei construir de forma um pouquinho mais organizada. Então, o que eu tenho? Eu tenho 2 quartos aí, né? Eu tenho o banheiro, eu tenho a lavanderia, a cozinha e a sala. Só que se eu mostrar planta assim para vocês, às vezes fica difícil entender, né, Ale? Fica complicado entender a posição de cada coisa. O que eu fiz? Desenhei a planta como se fosse no chão. Pedi para o câmera colocar aí, ó, tá aqui, essa parte mais alta aí, essa construção, digamos assim. Então eu tenho basicamente algumas coisas, né? Então eu tenho os 2 quartos, eu tenho o banheiro, a lavanderia e a cozinha. Então eu vou tentar me posicionar ali. Você esqueceu da sala. Da sala, isso. Então eu vou tentar me posicionar aqui em um dos cômodos. Tenta você se posicionar em outro, Ale. Eu vou me posicionar naquele que você já queria que eu estivesse desde que a gente chegou aqui. Ah, tá bom. Tá. Então eu vou pedir aí para os alunos jogando aí, acompanha com eles no chat, para dizer em que cada cômodo, onde nós estamos. Rapidinho aí para a gente entender o seguinte, né, Ale? Que essa planta aqui, né, ou seja, cada comprimento aqui que vocês estão vendo, essas linhas aqui, seria como a representação da parede, né, Ale? Então nós colocaríamos a parede como forma de representar isso, né? Sim. E você sabe que, bom, eles já estão respondendo aqui. Já? Mas eu acho que é legal você mostrar de novo aí a sua planta baixa. Então eu vou pedir aqui, ó, para eles porque darem assim, uma olhada. Por exemplo, a Maria Rita falou quarto e cozinha. O Matheus, sala e lavanderia. Noemi, quarto e lavanderia. Nicolas, lavanderia e sala. O Jonas está no quarto, segundo a Yasmin. Pedro, quarto e lavanderia. Deixa eu ver. Karina, quarto e cozinha. Yasmin também quarto e lavanderia. Eu tô rindo porque eu achei bonitinho, você vai ver. Ana Carolina, Joninha está no quarto. Ai, que fofo isso! Então, se vocês observarem, né, por localização, então essa planta é como se eu colocasse ela literalmente no plano. Então, eu estou em um dos quartos, né? Se você observar aqui, eu estou em um dos quartos dentro da planta. E a Ale está lá na lavanderia, na parte superior dessa casa, né, Ale? Então, ela estaria na parte superior aí, que a gente poderia identificar como a lavanderia. E olha que interessante, a Evelyn ainda colocou assim, o Jonas está no quarto sem banheiro. Boa, é isso mesmo. Bem observado. É isso mesmo. O banheiro não seria exatamente para o quarto nessa planta que eu montei, mas seria essa ideia mesmo. Algumas coisas nós temos que pontuar dentro dessa planta, que é o seguinte. Algumas coisas que são comuns aí, acredito que muitos de vocês vão identificar. Então, por exemplo, dentro de algumas áreas, Ale, por exemplo, eu preciso de encanamento. Eu preciso colocar água dentro dessa casa, né? Então, qual que geralmente é a ideia dos arquitetos? Colocar o mais próximo possível toda a parte que é correspondente, né, ao que nós vamos colocar de encanamento. E no caso aí seria lavanderia, cozinha e banheiro, né? Lavanderia. Não, essa é cozinha. Essa cozinha, a lavanderia é o de trás. Olha o meu. Aqui, ó. Cozinha. Isso. Lavanderia. Isso. A questão do encanamento de novo. Banheiro. Isso. Certo? E as outras áreas, né, que a gente chama de área seca, seriam basicamente para nós construirmos aí e você poderia colocar toda a outra parte, principalmente a fiação para a casa inteira. Essa é a ideia de uma planta baixa, né, Ale? Sim, é essa a ideia que a gente tem quando a gente pensa numa planta baixa, embora aqui no nosso caso, nossa planta baixa esteja a representação das formas, mas não as medidas, né? Que é a questão importante. Quando você faz a planta baixa, você também vai ter depois essa relação com as medidas do espaço que você tem e os cômodos, porque senão fica aquela história, né? Vou até usar de exemplo, lógico que eu vou usar de exemplo. Quer ver?
Ó, a câmera vai me ajudar aqui. Gente, observa comigo. Ai, meu Deus. Lógico que eu Reclama vou. não. Ó, lembra que eu falei da história das medidas? Essa daqui é a nossa cozinha? É. Olha o tamanico da É de cozinha. apartamento, é de apartamento. Já falei que eu moro em apartamento, não é assim, não. Ó o tamanico da cozinha. Olha o tamanho dessa lavanderia que o Jonas fez. Dá quase 2 cozinhas. Então, é exagero meu agora. Mas eu tô brincando, mas falando sério, né? Tô usando esse exemplo, lógico que aqui a gente montando no chão, a gente não tem tanto essa questão da medida, mas quando a gente faz a planta baixa, essa é uma das coisas que a gente olha, né, Jonas? Isso, e é um dos temas também que nós vamos trabalhar hoje, que é como se fosse a divisão da planta, né? A divisão da área, divisão do terreno. Quantos por cento cada um representa, né, Ale? Exato. Então, se a gente fosse pensar aí no todo, a lavanderia, como você colocou, ela representa uma porcentagem, né, no caso, no total da planta, né, Ale? Isso, ela é uma parte do meu apartamento, como disse o Jonas, né? Ela é uma parte do apartamento todo. Então, ela, além de ser uma parte, ela pode representar uma porcentagem da área do meu apartamento. Isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado aí do que eu tentei colocar aí para vocês. Juro que eu tentei colocar principalmente aí uma identificação do que seria a planta baixa, como que é uma vista de cima. Vou pedir para o diretor colocar na tela. Nós vamos partilhar aí, tá no caderno do aluno para vocês lá na página 75. Então, pega lá o caderno seu no aluno, tem uma planta já para vocês aí desenhada, né, já montada essa planta, e nós vamos observar algumas coisas. Então, a planta de um apartamento foi impressa num folheto, né, de divulgação, conforme a imagem a seguir. Cada unidade, parte, né, quadriculada, corresponde a 1 metro quadrado. Então, nós conseguimos identificar, né, o metro quadrado aí dessa área. Então, colocando na nossa planta aqui, né, observando na nossa planta, como que eu conseguiria calcular 1 metro quadrado, né? Basicamente, eu identificaria a área, né? Então, vou até pedir para mostrar na forma com que eu construí. Então, eu identifico a área. Então, por exemplo, estou no quarto aqui, né? Eu identifico. Aí eu calculo. No caso, no que está no caderno do aluno para vocês, é mais fácil porque você tem o quadriculado. Aqui o que eu teria que fazer? Multiplicar, né, Ale? Então, aqui é um retângulo, né? Então, eu multiplicaria um lado pelo outro e eu encontraria a área só desse local. Lembrando, só de observar aqui, dá para ver que um quarto é menor que o outro, né, Ale? Sim, exatamente. A observação permite, não precisa necessariamente, nesse caso, fazer o cálculo, que seria o correto, mas pela planta baixa que o Jonas mostrou, a gente percebe alguns dos motivos pelos quais o quarto é menor. Um deles, se vocês olharem direito, o banheiro ocupa um pedaço dessa área. Isso né? mesmo. Então, ele não tem a área total para o quarto. Observa que o banheiro pega uma parte dessa área do quarto. Então, eu não posso dizer que os dois têm a mesma área. Isso mesmo, né? Então, é uma das formas aí de você identificar, principalmente, a metragem do apartamento, da casa ou do local aí que você está observando. Vamos tentar uma atividade. Na primeira atividade, vai aparecer aí na telinha para vocês, que é o seguinte. Então, eu tenho uma planta aí, né? Eu peguei desse desenho que vocês têm, não foi o que eu construí aqui, tá? É o que está no caderno do aluno de vocês lá na página 75. E ele fala o seguinte: preencha a tabela abaixo conforme as medidas apresentadas na planta, mas sem considerar a espessura da parede. Então, o que eu quero desse quarto 1 aí? Lembrando que cada quadradinho é 1 metro quadrado, tá? Então, eu quero o perímetro. Então, ó, lembrando, perímetro. Eu quero a área em relação ao todo, tá? Em relação a tudo que aconteceu dentro dali, eu quero saber qual que é a porcentagem. Esse daí talvez seja o mais difícil. Se vocês não conseguirem fazer, não tem problema, tá? Então, o que eu quero principal? Eu quero perímetro e eu quero a área. Como é a primeira atividade aí para vocês? 3 minutinhos a gente já retorna. Bom trabalho.
Jonas, o sexto ano para variar, com várias interações. A Luísa, ela disse que o perímetro é 17. A Bianca, perímetro 18 e área 20. Iago, perímetro 16 e área 20. O José Henrique, ele disse também 16 e 20. Maria Rita, perímetro 16, área 20. A porcentagem, ela diz que ela não tem certeza, mas pode ser 12. Mas a maioria colocou perímetro e área, só que varia bastante, viu? 18 e 20, 17 e 20. Apareceu mais uma porcentagem, só que daí a pessoa escreveu assim, que foi a Lívia. Porcentagem, 18 sobre 20. Beleza. Tá. Para essa atividade aí, para esse exercício, o que vocês teriam que identificar? Primeiro, no caso, o perímetro. Perímetro, soma de todos os lados. Eu vou identificar algumas coisas, principalmente para esse tipo de exercício, né? Que vocês responderam muito 16, né? Eu vi muitos 16, aconteceu, né, Ale? Isso, 16 e 20. Então, tem uma questão. A área, acredito que a maioria tenha acertado aí, que é como se fosse somar, aí no caso, os quadradinhos que você tem em 1 metro quadrado. Na telinha de vocês vai aparecer a resposta, vocês vão identificar o seguinte. Então, vocês vão identificar que o perímetro é 18, eu vou explicar o porquê, e a área é 20, beleza. Que a maioria da área aí todo mundo identificou. A resposta, a última, talvez seja mais difícil. Por quê? Você teria que ter a área total da residência. No caso, a área total dessa residência seria 168 metros quadrados, né? Então, aí você teria que dividir a área, 20, por esse valor, que daria aproximadamente 12%. Vamos tentar entender, né? No desenho que eles viram ali, Ale, eles têm o seguinte, ó, vou até tentar refazer. Eles têm aqui como se fosse uma altura 4, né? Ó, Isso. Fiz até mais aqui. Ele gostou de fazer 5. Mas você sabe, aproveitando, enquanto você faz aí... Pode falar. Isso, quando você tenta fazer uma reta, a maioria que colocou a porcentagem aqui, colocou 12. Mas eu acredito que agora, quando você apresentou a resposta, mas você está construindo, a Isabelle entendeu por que a porcentagem não é 26%. Então, daí ela colocou 26%, e eu acho que agora já está começando a clarear o porquê de não ser 26%. Beleza. O que eu montei aí? Eu peguei o quadriculado que tem na lousa, né? E eu tentei refazê-lo em cima. O que vocês vão identificar aqui nesse desenho, digamos assim? Eu vou ter aqui, como está no quadriculado, né, Ale? É mais fácil eu conseguir fazer essa divisão, digamos assim, né? Então, eu vou ter aqui, ó, vou fazer até para cima. Então, eu vou ter 4 aqui, né? Isso. Em uma das laterais. E eu vou ter 5. O que a maioria, acredito eu, que pensou no perímetro, tá? Então, perímetro lá na soma de todos os lados. Então, eles colocaram 4, somaram 5, aí somaram os 4 aqui, né, Ale? Isso. Só que aqui, provavelmente, eles somaram 3. Exato. Esse espaço aqui que vocês estão vendo, vou até apagar aqui, ó. Esse espaço em branco aí que vocês estão vendo, nós consideramos como porta, né, Ale? Isso, numa planta baixa, esse espaço ele vai representar uma porta. Pode aparecer também de outras formas. Ele pode aparecer também assim, ó. Sim. Não é? Exato. Então, essa representação de porta aí que vocês estão vendo, que eu tentei desenhar aí para vocês, essa porta representa aí um espaço. Só que quando eu calculo o perímetro, eu tenho que calcular literalmente a área inteira, né? Ale, eu tenho que calcular o comprimento. A volta inteira, inclusive a do espaço ocupado pela porta. Isso mesmo. Então, tudo isso aqui, né? Essa parede aqui, eu teria como 5 aí, né? Isso. Então, eu teria que somar de novo 4 e 5. Fazendo essa soma aqui, ó. 4 e 4, 8, 5 e 5. 10. 10. Então, eu vou ter 18 metros aí, né? De perímetro. Então, essa seria a ideia do perímetro. Beleza? Tranquilo. A área, você poderia fazer de 2 modelos. Vou até apagar aqui, ó. Você poderia fazer de 2 formas. Ou calcular contando, né, Ale?
Isso. Fazendo a conta Que aqui. o fato de ser uma imagem quadriculada ajuda nesse sentido e permite a contagem dos quadradinhos que compõem a imagem. Ou a relação, no caso aqui, não é um quadrado, seria um retângulo nesse caso, né? É multiplicando um lado pelo outro. Então, 5 vezes 4, 20 metros quadrados eu teria como área aí desse contexto. Então, ou contando aqui, ou fazendo a relação. Porque de qualquer forma daria 20. Isso. Quais são alguns problemas que nós podemos encontrar? Vou até pedir para o diretor colocar aqui, nessa planta, é o que nós colocamos anteriormente, né? Então, nessa planta aqui, eu teria problema para calcular esse quarto, né, Ale? Então, eu não conseguiria calcular, porque esse pedaço aí do banheiro, né, ele corta o quarto. Se a gente for pensar nessa relação direta de comprimento e largura, pela multiplicação, não seria só isso que nós faríamos. Nós teríamos que fazer algum cálculo a mais, pensar em alguma forma, né, de considerar que uma parte do meu quarto foi tomada por duas paredes, aqui, ó, do banheiro. Isso mesmo. Então, existem outras relações para vocês fazerem essa conta. E, claro, o último ali era qual a porcentagem. A porcentagem, para você calcular esse valor, você teria que identificar o total. Então, eu tenho 20 dessa área, né? E eu tenho quantos quadrados, né? Eu tenho dessa área total, que é 168. Quando eu fazer essa divisão, eu vou ter aproximadamente 12%, né? Que corresponde. Ou seja, 12% da área total, né? 12% corresponde à área do quarto em relação ao todo, né, Ale? Em relação à casa inteira, o quarto em questão ocupa 12%. Então, a gente tem aí pelo menos mais 88% da casa para poder dividir os outros cômodos, né? Isso mesmo, seria outra forma aí de vocês identificarem essa outra relação. Da figura que eu montei, vocês poderiam pensar, eu vou até tentar redesenhar ela aqui, que seria mais ou menos assim, né, Ale? Então, eu teria mais ou menos isso. Então, essa seria a figura do quarto que eu construí ali. Como que eu posso calcular a área? Eu posso dividir isso aqui em dois retângulos, né? Então, eu calculo. Porque eu sei calcular a área de cada um deles. Calculo a área desse retângulo, calculo a área desse retângulo. E soma. Tem a área dos dois e soma, isso mesmo. Então, Exato. essa é uma outra forma, beleza? Lembra de comentar aquilo que a gente estava conversando no intervalo, que alguém perguntou como que ficaria a planta baixa de uma casa que tem sobrado? Boa. Como que eu faço a planta baixa de um sobrado? Boa, Verdade. boa pergunta. Geralmente, a planta baixa de um sobrado, ela tem ou uma escada ou um anexo. Como que nós geralmente construímos isso? Então, por exemplo, eu tenho aqui a planta. Vou fazer um pouquinho mais simples aqui, ó. Sim. A divisória, tá? Então, vamos falar que aqui seria a planta. Geralmente, eles fazem o quê? Eles fazem isso aqui, ó. Representam uma escada, né? Então, representando uma escada, o que eles têm que fazer? Um outro retângulo, né, Ale? Com a parte de cima. Da parte de cima. E aí, por exemplo, se sobrepõe aqui, ó. Então, eu sei que aqui é a escada. Então, esses dois aqui, ó, eu sei que os dois são escada. E aí, ele divide, né, da forma que achar mais fácil, no caso aí, a planta. Mas eu tenho que ter duas plantas distintas. Eu faço a planta dos andares, a planta baixa dos andares separados, né? Porque eu não vou colocar, não tem como representar um em cima do outro, mas eu tenho que indicar a relação da escada ou como eu chego de um andar para o outro. Isso mesmo. E geralmente é como se você sobreposse mesmo. Então, se você tem a escada em um determinado local, nesse outro teria que ser o mesmo, né? Lembrando que o desenho também tem que ser geralmente o mesmo formato aqui. Proporcional, né, gente? A pessoa aqui não tem essa habilidade. Vou pular essa parte, vocês viram? A casa do Jonas ali, ó, na lousa tá retinha. Olha que bonitinha. Que coisa linda. Gente, por favor, que o pessoal da arquitetura aí que está querendo fazer arquitetura, né? Isso aqui é um esboço. Isso, é só um esboço do esboço, mas deixa pra lá. Oi, Vamos tentar agora de novo uma outra atividade. Então, na telinha de vocês vai aparecer. Então, agora nós vamos olhar para o segundo quarto. Então, a mesma ideia. Então, agora eu quero saber qual que é o perímetro, então a soma de todos os lados, e eu quero saber a área. E agora dá para você calcular
aí no caso, a porcentagem em relação à planta. Então, lembra do exercício anterior, como que foi feito aí, acho que vocês conseguem calcular. Então, de novo, 3 minutinhos para vocês, a gente já retorna. Bom trabalho. Olha, Jonas, eu tenho algumas dúvidas aqui, ficou um negócio assim, né? Por exemplo, o Henrique disse perímetro 18, área 30. Já a Flávia, ela disse perímetro 30, área 22 e porcentagem 18. Pedro Henrique, perímetro 22, área 30. Rafael, 20 e 18. Marcelo, 30 e 18. Luísa, 22 e 30. Tá vendo que tem uma variação bem grande aqui? E assim, por exemplo, a Calisa, acho que é Calisa Vitória, perímetro 22, área 18, mas a maioria colocou área 30 e perímetro 22. Boa, isso aí. Vai aparecer na telinha para vocês a resposta. Então, basicamente como a maioria colocou, então eu tenho como perímetro 22, somando todos os lados, né? Então, relacionando aos lados, e a área 30. Como que eu calculava lá a porcentagem em relação à planta? Então, eu sabia que era 168 a área total, então eu dividia 30 por 168 e encontrava 18. Vamos tentar reescrever isso aqui, né? Então, eu vou ter o seguinte, aí no desenho que vai aparecer para vocês, eu reproduzi, né, a forma. Então, eu tenho que identificar a quantidade, né, quanto que eu tenho, né, de cada lado. Então, a forma mais simples aqui, ó, eu posso identificar 6, né, para cá, né, Ale? Isso. 6.
e eu vou identificar aqui 5. 5, beleza? Para cá, eu vou identificar os mesmos valores 6, e para cá, eu vou identificar 5. Então, o perímetro é a soma de todos os lados, né? Lembrando que a gente falou que o espaço da porta tem que ser considerado. Sim, sim, que é como se fosse a parede completa, Isso. né? Então, eu tenho 6 6 mais 5. 5 mais 5 mais 6. Ou é melhor escrever ao contrário, né? Na ordem? Vou escrever na ordem aqui. Escrever na ordem para facilitar. Isso. Então, eu tenho 6, 6, 5, 6, 6 5. e 5. Somando tudo aqui, eu vou ter ali como 22, né? Metros. De perímetro. Seria o comprimento total aí que eu teria de perímetro. Para calcular a área é o mais fácil que identifica é multiplicar um lado pelo outro, né? Isso. Então, 6 vezes 5, 30 metros quadrados eu vou ter como área. Ou contar, né, os quadradinhos seria uma outra forma de eu conseguir localizar aqui, né? Ó, se você contar os valores, seria uma outra forma de você localizar essa área total, beleza? Beleza. E aí eu acho que é interessante a gente conversar sobre. Muitos alunos colocaram o perímetro maior do que a área. Essa relação é possível de ter um perímetro maior do que uma área? Essa relação é muito difícil de acontecer, acredito que seja impossível, porque basicamente aqui é uma adição, né? E aqui é uma multiplicação. Você pode pensar em lados aí, que talvez, eu acredito que seja impossível a gente achar um perímetro maior aí que a área, principalmente por conta dessa relação. E por último, né, nesse exercício aí, eu queria calcular e encontrar o valor que era correspondente a quantos por cento, né? 30 dividido por 168, né, Ale, que é o valor total ali da área. Eu vou encontrar aproximadamente 18% quando eu dividir, né? Vou encontrar aproximadamente 18%, ou seja, esse quarto tem aproximadamente 18% da área total. Tranquilo. Beleza? Maravilha. Vamos tentar o último aí, ó. Na telinha de vocês vai aparecer o último, que é talvez um pouquinho mais fácil para vocês, é o banheiro. Então, vou dar 2 minutinhos para vocês, a gente já retorna com a resposta. Jonas, a maioria colocou 12 de perímetro e área 8, que foi aquilo que a gente falou, né? Uhum. Será que pode essa relação?
é difícil, mas ela pode existir. Tem 10 e 8, tem outras respostas aqui, mas a maioria é 12 e 8. Boa. Vai aparecer para vocês a respostinha na tela. E essa resposta aí vocês vão identificar que o perímetro é maior mesmo. Então eu vou encontrar 12 como perímetro e 8 como área. E no caso a porcentagem ali eu vou ter aproximadamente 5%. Vamos tentar identificar aqui, né? Tentei reproduzir de novo, né, Ali? Então eu vou ter aqui como 4, né? Isso. Em uma das laterais, né? Uma das paredes. E 2. E 2. Então a mesma coisa acontece para cá e para cá. Então o perímetro. 4, 2, 4 e 2. Somando, eu vou encontrar 12 aqui como perímetro. E área, eu vou multiplicar apenas os lados, né? 2 vezes 4 ou 4 vezes 2. Isso, então eu vou encontrar a área aqui como 8, né? E para encontrar a porcentagem, eu pego o valor dessa área e área divido... do banheiro. Isso, e divido pelo total. Então eu tenho aproximadamente aqui, ó, 5%. 5% como a área ali correspondente apenas desse banheiro. Tranquilo. Aqui a gente teve, por exemplo, 8%, os poucos que eu vi. Mas eu acho que eles compreenderam qual é a relação. Isso mesmo. Vai aparecer na telinha para vocês só uma sugestão de atividade. Ela está lá no caderno do aluno de vocês, na página 75. Tentem fazer essa sugestão preenchendo o resto dos cômodos. Então, o outro banheiro, sala, o corredor, a cozinha e assim por diante. Espero que vocês tenham gostado da aula, né, Ale? Espero que, se todo esse desenho aqui... Né, que a nossa casa aqui embaixo tenha agradado vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vai aparecer na telinha aí para vocês a avaliação. Eu agradeço. Obrigado, Ale. Obrigada, Jonas. Obrigada, alunos. Tenham um ótimo dia. Até a próxima aula. Então, obrigado a todos. Coloquem lá se vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Coloquem sugestões aí que vocês gostariam que acontecesse na aula. Muito obrigado. Até a próxima, viu? Tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.